Primeiro, vamos falar do ataque regular de QRS estreito, onde o primeiro mecanismo, o principal mecanismo, qual é? Taquicardia por reentrada nodal. O segundo mecanismo pode ser um flutter, pode ser uma ataque atrial, certo? São esses mecanismos principais do ataque regular de QRS estreito. O que eu vou fazer com esses doentes? Beta-bloqueador. O que eu faço para reverter a reentrada nodal? A reentrada nodal fica ali girando no nodo AV. Todas as reentrada nodal, reentrada atrioventricular, passam pelo nodo AV. Então, eu tenho que fazer alguma coisa que bloqueie o nodo AV. O que bloqueia o nodo AV? Manobra vagal e adenosina. E é por isso que, diante do doente estável hemodinamicamente, lembrando que eu estou falando tudo isso para o doente estável, porque alguém tem alguma dúvida que no doente instável hemodinamicamente eu tenho que fazer, tem que trocar esse doente? Ninguém tem dúvida disso, né? O que vai mudar é a carga. Só. Você está vendo que para o taquicardia regular de QRS estreito eu vou fazer de 50 a 100. Por exemplo, quando é flutter, 50 é mais do que suficiente. Uma reentrada nodal, 100 joules. Mas ali de 50 a 100 tu vai resolver grande maioria das doenças aqui desse subgrupo. Tá bom? Então tem que ficar claro isso na cabeça de vocês. Se o doente tem um ataque instável, a taquicardia não está deixando o coração encher, o coração não está injetando de maneira adequada, então está faltando sangue para o organismo, baixo débito, reverte agora essa arritmia, senão o doente vai morrer. Então tem que reverter agora. Toque. Beleza? Chocou. Se o paciente estiver estável, aí não precisa disso tudo. Então, a primeira coisa é manobra vagal. Ó. Manobra vagal reverte na faixa de 40%. E qual vai ser a melhor manobra vagal? Manobra de Valsalva modificada. Manobra de Valsalva modificada. Você pega lá, seringão, você pede para o paciente assoprar 15 segundos assoprando, bum, deita o paciente vai estar sentado, né? Sentado, deu 15 segundos, pum, deita o paciente e levanta a perna por 15 segundos, tá? E aí você observa, fica olhando para o monitor para ver se você promove a reversão da arritmia. Isso você vai promover um aumento súbito do débito cardíaco, do retorno venoso, perdão. Porque quando você faz manobra de Valsalva, o que você acontece? Você aumenta a pressão intratorácica. Aumenta a pressão intratorácica, você dificulta a entrada do sangue dentro do tórax. Você está ali soprando. Assoprando. Parou de assoprar, você já deita o paciente e levanta a perna. Então, vai diminuir essa pressão intratorácica e vai sangue a beça entrando no coração. É como se fosse uma explosão de sangue, um exagero, né? Uma explosão de sangue dentro do coração entrando rapidamente, faz uma distensão súbita no coração, vai gerar uma reação vagal que vai bloquear o nodo AV. Por isso tem uma taxa de sucesso muito alta. Carinho no percurso também funciona, coçar o olho também funciona, mas a taxa de sucesso é menor. São outras variações de manobra vagal. Beleza? Não funcionou manobra vagal. Adenosina. Como é que eu faço adenosina? 6 miligramas. E fundamental, galera, muita gente erra isso, pelo amor de Deus. Adenosina, quem tem que fazer é o médico. Tu tem que estar do lado do doente, o doente tem que estar monitorizado. Adenosina não é de pirona. Adenosina não é de pirona. Tu vai fazer adenosina, beleza, tu tá do lado do doente olhando pro monitor. Filma aquela bagaça, olha pro monitor e filma para tu ver depois, para tu mostrar para alguém, se você tá com dúvida, mostra para alguém o que aconteceu. Porque a adenosina, essa etapa aqui, ó, galera, ó, ela é diagnóstico e tratamento. Porque se ela não reverte, se ela não reverteu, me ajuda no diagnóstico. Porque, beleza, eu fiz adenosina, tá lá, pá, começa de repente a aparecer as ondas de flutter. Opa, matei o diagnóstico, é flutter. Acabou, não precisa ficar insistindo em adenosina, é flutter. Eu vou tratar como flutter. Então, essa etapa é diagnóstico e tratamento. Por isso que a gente fala assim, pô, não é para ficar repetindo adenosina toda hora. Não é, não é. Porque se a reentrada vai acabar e acabou. Faz aquela paradinha na mangueira, né? Paradinha na mangueira e pum, volta. Se a arritmia está voltando, tem alguma coisa errada. Por isso que a gente fala, 6 miligramas. Muita gente faz errado a adenosina. Tem jeito, a adenosina tem uma vida curtíssima. Às vezes ela não faz efeito, se não acontece nada no monitor, tu fez errado. Quando ela chegou no coração, ela perdeu a meia vida.
No curso te explica direitinho como é que faz. Tem que fazer com as 2 seringas. Primeiro faz a adenosina, depois você vai fazer água destilada, levanta o membro. Tem outras formas de fazer também. A dose máxima de adenosina é 30 miligramas, mas geralmente não chega nessa dose máxima. 6 miligramas e 12 miligramas é mais do que suficiente. Fez 6, depois faz 12, acabou. Está resolvido. Tá? Não precisa ficar fazendo isso tudo de adenosina, porque a gente vê o que acontece. Beleza? Sabendo o que acontece com esse paciente quando a gente ministra adenosina, acabou. Entendeu? Por isso que é importante. Por isso que é importante e fundamental olhar para o monitor quando você está ministrando adenosina. Beleza? Não reverteu com adenosina. Não é reentrada. Matou, não é reentrada. Se você fez a adenosina certinho, como manda o figurino, e não reverteu, não é reentrada. É outro diagnóstico. Pode ser ataque atrial, pode ser flutter. E aí, nesse cenário, o que você vai fazer? Controlar a frequência. Beta-bloqueador venoso. Essa é a conduta. Tá bom? Então, fez a adenosina, não resolveu. Fez a adenosina certinho, não resolveu. Próxima conduta, beta-bloqueador. Porque qual é a medida aqui agora? Controlar a frequência. Como é que eu faço o beta-bloqueador? 5 miligramas, 5 miligramas, 5 miligramas. Preciso fazer as 3? Não. Faz 5 miligramas, observa. Dá 10, 15 minutos, observa para a frequência. A ideia é manter a frequência ali na faixa estourando em 100, 110. Tá bom? A ideia é baixar a frequência, para o paciente não ficar taquicárdico e ficar incomodado, né? Fez 5 miligramas, dá uns 10, 15 minutos, observa. Não resolveu? Mais 5 miligramas. E você pode repetir mais uma, tá bom? 3 vezes 5 miligramas de metoprolol venoso. Você pode também utilizar o esmolol, mas o esmolol você pode fazer em infusão contínua. Eu geralmente faço o metoprolol. Quando você está com medo de utilizar o beta-bloqueador, o esmolol tem uma vantagem que tem a minha vida muito curta. Então, se der problema, deu alguma confusão, o paciente fez um broncoespasmo, fez alguma encrenca com beta-bloqueador, você para na hora. O esmolol você interrompe, acabou o efeito. Tá? Minha vida curtinha, então tem essa vantagem. Dúvidas em relação a taquicardia regular de QRS estreito? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou olhar o chat agora. Aqui. Vamos lá. Ó, Ricardo. Isso aí, Ricardo, bem pontuado. É importante, essas condutas precisam ser medulares. É isso que ele está falando. Porque na emergência, às vezes, não tem muito tempo. A gente tem que olhar o eletro, pum, tem que ter o diagnóstico, tem que resolver logo esse doente. Tá? Perfeito o seu comentário, Ricardo. Boa noite, obrigado aí pela presença de todo mundo. Palhares, prazer ter você aqui conosco novamente, beleza? Existe intervalo entre as doses de adenosina de 6 e 12 miligramas? Não tem, assim, um intervalo protocolar, não, Palhares. Geralmente, assim, vamos fazer de 6. Aí tu olha lá, olha o círculo lá, gravou. Se não ficou muito claro o que é, a gente vai partir para a dose de 12. E geralmente é o tempo de aspirar e fazer de novo. Não tem assim. A minha vida é muito curta. O efeito, a não ser que o paciente tenha feito alguma reação colateral muito importante à adenosina. Mas fora isso, sem nenhum problema. Tá bom? E você tenta quantas vezes a adenosina para afirmar que não reverteu? Geralmente só faço a segunda dose, tá? De 12 miligramas. Eu não faço a terceira dose de 12 miligramas, não. Tá, palhaço? A TRN que reverte com adenosina, isso. É justamente a TRN que reverte com adenosina. E passa a recorrer após alguns minutos. Aí se recorre, não é TRN. Tá? Aí é outro diagnóstico. É difícil ficar tendo TRN uma atrás da outra, né? Não é o comum. Não é o comum. Tá? O beta-bloqueador ele é importante em alguns casos de paciente que faz reentrada nodal, porque um dos principais mecanismos de trigger da reentrada nodal é uma extrasístole. O paciente, quando ele faz uma extracístole, ele pega o nodo AV em período refratário. É um paciente que tem dupla via nodal, e aí a via rápida está em tempo refratário, e aí vai descer pela via lenta. É por isso que acontece o mecanismo, tá bom? Então, isso aí é uma conta de depois. Na emergência, é improvável o paciente ficar recorrendo, tá?
Com 3 doses de metoprolol, você controla a frequência por quanto tempo? Geralmente, você associa esse paciente, você faz um controle agudo de frequência cardíaca. E depois você tem que definir o que você vai fazer com esse doente. Entender qual é o mecanismo. Se for um flutter, você vai programar para reverter o flutter. Se é uma ataque atrial, geralmente essa ataque atrial, às vezes ela tem um substrato, entender qual é o substrato. Se é uma insuficiência cardíaca descompensada, fazer um ecocardiograma, você vai correr atrás daquele diagnóstico, certo? E aí, em muitos casos, você vai deixar esse paciente com medicação oral de segmento, né? E aí você vai manter esses pacientes com essa medicação oral até você definir e você conseguir liberar o doente para casa com segurança, tá bom? E aí, curtiu esse vídeo? Quer adquirir mais conhecimento com a gente? Está na hora de você conhecer os nossos cursos. Na descrição desse vídeo você vai encontrar o acesso para todos os nossos cursos. Vem ser nosso aluno. Um abração.